aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa série de vídeos que vai tratar da caracterização de bacias hidrográficas utilizando QGIS. Vou separar essa série em alguns vídeos para ficar mais fácil a gente assistir separado por assunto, certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar exatamente com a obtenção dos dados que eu preciso para fazer um traçado de bacias no QGIS. Porque a gente sempre precisa de um arquivo que tenha um modelo digital do meu terreno, uma topografia. Eu tenho que ter informações do meu terreno, as cotas do meu terreno, para que eu consiga, né, dar seguimento ao traçado de uma bacia hidrográfica utilizando um software como esse. Então, eu estou mostrando aqui a primeira tela, o QGIS, mas a gente vai primeiro puxar os dados que a gente tem que trazer para o QGIS. E normalmente a gente consegue encontrar esses dados, né, por imagens de satélites. Né? Existem muitas missões que são feitas hoje em dia com satélites que estão ali circundando a Terra, que estão pegando exatamente imagens da Terra, e essas imagens são traduzidas, né, numa escala de cores, que a gente consegue exatamente pegar essas cotas. Né? Uma muito famosa é exatamente pegar pelo SRTM, né, pegar pelos dados do Topodata, né? A própria ANA tem a sua base de dados. E aí, aqui hoje eu vou mostrar duas, né? Puxando os dados pelo Topodata, puxando os dados pelo site da ANA, certo? Então, primeiramente nós vamos aqui, né, no Google. Vou começar pelo Topodata. E aí vocês vão ver entrando, né, no Google mesmo. Primeiro, eu não vou garantir que é o primeiro, às vezes muda essa ordem aqui, certo? Mas vocês vão sempre nesse, né, que é o DSR-INP, que é o Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. Ele até fala, ó, missão SRTM, né, que é o que ele utiliza aqui. É, basicamente, ele vai ter toda uma explicação, do projeto, de como é que eles fazem, né, para processar os dados, né, todas as informações que eles utilizam, documentos, está tudo aqui. Não vou entrar no mérito aqui nessa aula. Vou direto, né, nessas informações que vão estar aqui, ó, em acesso e em Google Topodata. Ele até vai carregando aqui a imagem, né, do Brasil todo. Aqui são exatamente os códigos de cada um dos pontos, né, das áreas, na verdade, em que a gente tem um levantamento no Brasil. Vou abrir direto aqui o Google Topodata, ele vai até abrir uma nova aba, né? E aí, basicamente, o que a gente tem que fazer é baixar, estou vindo aqui dando um zoom no Ceará, né? Essas cartas. Inicialmente, quando a gente vai traçar uma bacia ideográfica, o ideal é que a gente tenha uma noção prévia, né, de onde é que ela está localizada. E muitas vezes, né, as bacias geográficas elas podem estar em mais de uma dessas cartas aqui, com informações. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui a carta do próprio Oroz, né, tá vendo aqui o Oroz, não? Já de garantia a gente vê que essas duas cartas fazem parte, né, do Oroz. Ele está entre duas cartas, né? Então, se eu quiser traçar uma bacia hidrográfica que pegue exatamente aqui o Oroz, pelo menos essas duas cartas vão precisar ser baixadas. O mesmo vale aqui para o Castanhão. Provavelmente eu vou precisar de mais de uma carta. O Manabuiú, provavelmente eu vou precisar de mais de uma carta. Muitas vezes, né, durante esse procedimento, a gente precisa baixar mais de uma dessas cartas e fazer um procedimento de mesclar essas cartas dentro do próprio QGIS. É um processo, né, que diminui o esforço computacional, porque eu não estou pegando, por exemplo, informação do Brasil todo, do Ceará todo, certo? É claro que se eu tivesse uma carta que pegasse o Ceará todo, eu não ia ter essa preocupação, né, se eu estaria com a carta correta para traçar minha bacia, se ela ia ser traçada completamente. Então, por isso que eu vou fazer exatamente aqui o procedimento utilizando os dois processos, né? Tanto com uma base de dados como o Topodata, que tem cartas individuais, quanto da ANA, que já pega, né, informações do Brasil todo, certo? Então, o reservatório que eu vou fazer vai ser o Aracoiaba, o açude de Aracoiaba. Então, vamos supor que a gente está fazendo um reservatório ou uma área que a gente não tem ainda noção nenhuma de onde ela se localiza. Né? Hoje em dia a gente tem muita ferramenta, o próprio Google, né, dá muitas informações para a gente, né, para a gente tentar encontrar exatamente essas informações. Então eu vou aqui no Google, vou tentar procurar exatamente onde é que fica esse açude, esse reservatório. Açude, Aracoiaba, Ceará. Já tem até algumas referências, né, para a gente ver. Ó. O próprio Google já mostra mais ou menos onde ele fica. A gente vai clicar, né, vai tentar visualizar exatamente aqui, ó, onde é que ele fica. Aí a gente vai tentar tirar o zoom exatamente para ver mais ou menos onde ele fica, né? A gente é sempre bom se referenciar, né, com pontos que normalmente aparecem de forma destacada no mapa.
em Fortaleza. Então a gente vê aqui em relação a Fortaleza, ele está tá mais ao sul de Fortaleza, mais a sudoeste, né? Próximo aqui a Chorozinho, a Baturité, Guaramiranga, né? Então, essa mesma informação é o que a gente vai voltar lá no Topodata e vai tentar encontrar. Então, ó, saindo aqui de Fortaleza, a gente vê Baturité bem aqui. E a gente está vendo exatamente uma mancha bem aqui, né? Aracoiaba. Então, esse reservatório bem aqui é exatamente o Aracoiaba. E é o que a gente vai traçar. Então, o açude de Aracoiaba está nessa carta. Provavelmente, pela minha topografia, ele deve ter a sua nascente na serra. Né? Em uma dessas serras aqui, Palmácia, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu. Porque isso aqui é exatamente um divisor do terreno. As águas, por exemplo, se tiver uma chuva bem aqui, elas não têm como atravessar a montanha e chegar lá na Aracoiaba. Então toda essa cadeia de montanhas bem aqui funciona como um divisor de bacia hidrográfica para as chuvas que estiverem abaixo delas caírem até o Aracoiaba. Mesmo assim, eu não garanto, né, que exista alguma região nessa parte que também envie águas para lá. Então, por segurança, né, quando eu estiver trabalhando com as cartas, eu sugiro que pelo menos as cartas vizinhas também sejam baixadas, né, na hora de vocês trabalharem aí, né, com dados como esse tipo, como o Topodata. Eu vou baixar essas duas cartas, a 04S 39 underline e a 04S 405. O Topodata ele ainda tem um problema no Chrome. Né? O próprio Edge, aqui eu estou usando o Edge, ele também ele mostra, né, como se tivesse uma informação de segurança. Né? Eu vou escolher aqui manter, né? É um local seguro. Né? Eu vou simplesmente aqui baixar essas informações. Vou estar inicialmente aqui na minha área de trabalho, certo? Vou baixar tanto ele quanto o 04. Lembrando, né, eu sempre tenho que pegar, eu não falei no primeiro, né, esse que tem as informações de altitude. Eu quero as informações de altitude. Então vou baixar as informações de altitude dos dois. Deixa ele baixar aqui. 3 pontinhos, manter. Né? Fazer mais um salvar como, deixar tudo na área de trabalho e lá eu organizo. Ele botou até que já existe lá, né? Então eu já tinha baixado previamente. Eu vou até baixar aqui novamente o 04S 405CN, como se a gente tivesse começando do zero, né? Tá até lento aqui, né? Às vezes o próprio site, né, não tá com a taxa de upload boa. Então, vou fazer um pequeno corte do vídeo para a gente não ficar esperando, né, terminar aqui o download, certo? Bom, terminou aqui o download, certo? E eu tinha baixado a área de trabalho, né? Então, eles vão aparecer aí na área de trabalho de vocês. E aí, o que eu aconselho primeiramente é que a gente passe esses arquivos aqui para o disco local seu do computador. Na verdade, todos os arquivos que a gente for trabalhar com o QGIS, eu aconselho que ele esteja ou no desktop ou no disco local C, até mais garantido que seja no disco local C, com o mínimo de caminho, o tamanho do caminho seja o menor possível, sem utilizar caracteres especiais, né, no que vocês vão gerar, certo? Então, eu vou vir aqui no disco local C, deixa eu até mostrar o meu aqui para vocês, e aí sugiro que vocês criem aqui uma pasta, né, vocês podem botar o nome que vocês quiserem, botar o nome de hidrologia, e aí dentro dessa pasta nós vamos criar uma nova pasta chamada de Modelo Digital de Elevação, para colocar aqui as elevações do nosso terreno. E aí eu vou pegar exatamente esses dois arquivos, vou dar um Ctrl X e um Ctrl V dentro dessa pasta MDE. Certo? São os dois arquivos que eu baixei. E aí vou extrair os dois aqui. Seja extrair com o próprio módulo do Windows, com o WinRAR, o que vocês tiverem, né, vocês vão extrair. E aí vão aparecer aqui as duas informações. Os dois arquivos. Tem um arquivo que o QGIS vai identificar, é um arquivo TIFF, é o arquivo padrão para rasters, né, que são imagens que o QGIS lê. Então eu vou abrir aqui o meu QGIS, que eu tinha aberto aqui com vocês, e eu vou puxar, na verdade, exatamente essas duas cartas aqui, certo? Vou levar para lá, né, o meu QGIS é esse último aqui, ó. E aí vou colocar ele aqui. Ele vai inclusive me dar uma mensagem, né? Que o projeto, né, tava com um certo sistema de coordenadas, que inicialmente ele nem identifica, né, qual é o sistema de coordenadas daqui. Mas o Topodata ele dá informações exatamente no 4326, né, no sistema de coordenadas esféricas, né, que trabalha com graus. Então vocês vão até ver que as coordenadas em graus, certo? Só que a gente
normalmente trabalha com os nossos arquivos, é melhor para a gente caracterizar uma bacia com as coordenadas planificadas. Então, eu vou fazer dois passos aqui com esses dados que eu juntei, certo? Eu vou primeiro mesclar essas duas cartas para elas virarem uma só. A gente consegue até visualizar que existe um corte nelas aqui. Então, por exemplo, se a minha bacia passar de um lado para o outro, existe uma região que ela não está conseguindo, ela não vai conseguir passar. É exatamente porque aqui existe um corte, não é contínuo. Então, eu preciso primeiro mesclar as duas cartas para depois transformar o meu sistema de coordenadas em um sistema de coordenadas plano, certo? Então, é muito simples fazer isso aqui no QGIS. Então, colocando as duas cartas, né? Deixando elas duas aqui abertas. Inicialmente, eu vou vir aqui em raster. Aí, lembrando, como ele não identificou, né? Ele deu aquela mensagem de erro, né? De SRC indefinido. A primeira coisa que eu vou fazer é definir uma projeção para exatamente essas duas cartas. Eu vou pegar as duas, ele vai aparecer aí como projeção inválida, certo? Vocês vão pegar as duas e vão colocar nessa SRC do projeto, certo? Se ela não estiver aparecendo, o que vocês vão fazer é vir bem aqui, ó, selecione o SRC, no filtro vocês vão colocar 4326, vão clicar nela, né, na WGS 84, ó, vai estar ela sempre aqui, e vão voltar, e ela vai aparecer aqui, certo? Então, vocês vão definir, vão simplesmente executar, ele vai definir aí para vocês, certo? Que ela vai estar nela, até aparecer aqui, ó, que o algoritmo definir projeção foi finalizado, certo? Vocês vão fazer isso para as duas, certo? Lembrando, vocês vão fazer para as duas. Seleciono, vou lá em raster, projeções, definir projeção, sempre confiram se ela está aqui, certo? Ó, tomada de entrada, primeiro eu fiz nessa de aqui, e agora eu vou fazer nessa de baixo. Então agora ela já para tá aí vocês, a 4326, vocês executam, e aí ele vai finalizar também. Então agora ele está definido, certo? Depois de fazer esse primeiro procedimento de definir a projeção, vocês vão fazer o procedimento, né, aqui em miscelânea. Às vezes aparece até um outro nome, dependendo da versão do QGIS, mas basicamente é essa. Tá entre projeções e extrair, certo? Dentro de miscelânea vai ter aqui um mosaico, que é o que a gente quer fazer, criar um mosaico. E aí basicamente as minhas camadas de entrada são elas duas. Vou até selecionar as duas aqui, ó, e vou voltar os três pontinhos, ó, vai até aparecer agora, ó, duas entradas selecionadas. E eu não mexo em mais nada, deixo ele fazer, né, o próprio procedimento. Ele já tem um procedimento padrão básico dentro desse algoritmo aí do mosaico. Ele já faz as interpolações entre as duas cartas, para tirar exatamente aquela divisão. E nesse momento, como eu vou usar esse sistema de coordenadas que eu estou trabalhando, eu vou gerar um arquivo temporário mesmo, não preciso nem salvar esse arquivo mesclado aqui, certo? Então eu simplesmente vou executar e ele vai gerar o meu mesclado. Ele vai até aparecer aqui, ó, mesclado, certo? E vocês veem que ele está até aparecendo corretamente. Ó, o ponto mais alto era 1129, ele colocou o ponto mais alto com 1129. Ponto mais baixo, menos 1,25. Aqui ele também está botando menos 1,25. Parece que ele está aparecendo ainda o corte, mas na verdade ele não está, certo? É porque para o QGIS sempre vai aparecer como prioridade quem estiver acima, nas camadas que eu estou botando acima. Então, se eu pegar uma mesclada e arrastar aqui para cima, ela vai aparecer e vocês vão ver que o corte sumiu. Eu posso até tirar os dois aqui, né? Quem está aparecendo na frente é o mesclado. Então, ele gerou uma carta, né? Exatamente nessas coordenadas, né? De WGS74, para 326, né? Nessas coordenadas aqui, né? De latitude e longitude. E é exatamente elas que eu vou fazer o próximo procedimento. De pegar esse raster bem aqui, certo? Vou novamente lá em projeções e vou reprojetar as coordenadas dele. Nesse raster aí todinho eu vou vir bem aqui, né? O meu mesclado, que é a minha camada de entrada. O SRC original, que é o 4326, eu vou levar para o SRC de destino. Vocês vão clicar aqui, né, nesse globozinho. Vai aparecer aqui sem SRC, né? Vocês vão no SRC pré-definido e vão procurar o 31984, que é o código do sistema de referências do SIRGAS 2000 TMZone 24S, que é um dos sistemas de coordenadas que é planificado, certo? E aí vamos voltar aqui. Esse eu vou querer que vocês salvem. Mais uma vez a gente não vai, né, fazer nenhuma mudança. Ele até tem os métodos de reamostragem dele, certo? Vamos dividir um mais próximo mesmo, não tem problema. Mas quando eu vim aqui para baixo, onde tem ó, reprojetado, nós não vamos mais salvar como arquivo temporário. Nós vamos clicar aqui nos três pontinhos, salvar no arquivo. Aí vocês vão lá exatamente no disco local C de vocês, deste computador, onde a gente estava salvando todos os arquivos, certo? Hidrologia, dentro de MDE, vão estar lá as duas cartas. Nós vamos botar aqui, né, o nosso MDE, modelo de elevação,
em Sirgas 2000. E esse nós vamos salvar lá, certo? Ele vai aparecer aqui até o caminho, né? Ó. Eu não gosto de botar espaço nos nomes, então é sempre bom evitar. O QGIS sempre tem alguns problemas. Então, executa e ele vai gerar aqui, né, o mesmo mesclado, né? Vou até tirar ele aqui, ó. Vocês vão ver que ele vai aparecer aqui o nosso MDE que a gente gerou. Não ficam exatamente as mesmas, existe uma aproximação nas cotas, né? Até o método dele, né, de fazer essa conversão. Mas aqui está tudo ok. Gerei o meu arquivo, certo? Como o QGIS sempre pega as informações da primeiro arquivo que eu boto para gerar o sistema de coordenadas dele, eu aconselho que a gente nem salve esse projeto nesse momento e abra um novo arquivo. Ele vai até perguntar, né? Se a gente deseja continuar, a gente vai desejar sim. Ele vai fechar o projeto, então não salvar, pode descartar. E agora, nós vamos lá no nosso área de trabalho, vamos pegar o MDE que a gente gerou e vamos jogar lá dentro do QGIS. Aqui, ó. Vocês vão ver que o padrão do QGIS é sempre começar com 4326, né? Mas na hora que eu colocar um arquivo, o primeiro arquivo que eu colocar, né, que está no sistema de coordenadas diferente, ele já vai automaticamente mudar aqui, ó. Ele já veio para o Sirius 2000. Vocês veem que até as coordenadas mudaram, não estão mais em graus, né? A latitude e latitude aqui em graus, e a longitude em graus. Então, agora sim, eu estou com um arquivo pronto, né, para fazer o procedimento, né, de delimitação aqui da bacia hidrográfica. Seja que gerar uma hidrografia, gerar um terreno, uma declividade do meu terreno, quanto realmente traçar ela. Então, esse é o método que eu faço com o Topodata. Eu baixo, né, um resumo mais uma vez, né? Vou lá na internet, vou no site aqui do Topodata, baixo a quantidade de cartas que eu quero, né, identifico, obviamente, onde é que está, né, a minha área de estudo, jogo elas duas lá no QGIS. Lá no QGIS, primeiro, no Topodata, ele está vindo sem informações de projeção, então eu defino a projeção. Depois de definir a projeção das duas, eu faço um mosaico. E depois de fazer o mosaico, eu venho aqui e reprojeto as coordenadas. E aí eu salvo exatamente esses camadas projetadas. Eu posso fazer isso com quantas cartas eu quiser. Posso pegar todas lá do Ceará, né, fazer um mosaico com elas todas e jogar aqui. Dependendo da bacia de vocês, se eu pegar uma bacia maior, talvez eu tenha que pegar 4 cartas dessas. Ou então uma bacia que fique exatamente no limite, né, de 4 cartas. Às vezes nem precisa ela ser tão grande, às vezes ela está só ali no limite de 4 cartas, certo? Então, depende muito. Pode ser que eu pegue uma bacia que seja só em uma. Até a Aracoiaba aqui pode ser que ela pegue só uma carta. Mas por garantia, né, a gente sempre pega pelo menos duas ali do lado, certo? Então, esse é o procedimento com o Topodata. A partir daqui eu posso salvar, né, o meu projeto. Então, nesse momento eu vou salvar porque eu vou mostrar o outro método, certo? Então vamos voltar aqui lá para as informações do Google e eu vou pesquisar. Eu vou sair aqui do meu açude de Aracoiaba, né? Eu vou pesquisar agora os dados do ANADEM. Vocês vão digitar assim, ó, ANADEM. Escrevi até errado, né? Download ANADEM. Ana, tem até ali, né? Já tinha até pesquisado. Mas vocês podem vir aqui, ó. Ele é uma parceria que a ANA tem, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês vão clicar aqui, né, no download ANADEM. E eu vou ter exatamente as informações, né? Ó. Ele até diz, ó, o modelo está disponível em formato TIFF, utilizando o sistema, né, Military Grid Reference System, definido a partir do referencial TN. Ele até dá um link para identificação aqui do sistema, ó, certo? Eu vou até baixar ANADEM, MGRS, eu até já tenho aqui na minha área de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão, claro, salvar como, né? Salvar lá na área de trabalho, não vou fazer isso na minha, que eu já tenho lá. Mas vou vir aqui para a minha área de trabalho, vou passar o arquivo para lá para mostrar para vocês. Ele não está aparecendo exatamente aqui, mas deixa eu mostrar aqui o ANADEM, ó. Tá aqui ele. Eu vou, na verdade, eu posso simplesmente extrair, eu vou extrair ele aqui, certo? Ele vai extrair sempre na minha outra área de trabalho, né? Então ele vai extrair isso daqui. E eu posso levar isso daqui para um QGIS, certo? Eu vou levar inclusive, né? Deixa eu abrir um novo QGIS, né? Para ficar corretinho, né? Então, vou abrir aqui um novo QGIS. Ele está abrindo aqui. Esperar só um tempinho. E aí eu vou arrastar esse arquivo aqui para dentro do meu QGIS para exatamente ver como é que eles fazem essa identificação. Porque o Topodata a gente já via nele, né?
como é que estava o sistema. Aqui ele já tem as cartas para a gente baixar, mas eu não sei onde é que o Ceará está aqui. Então, eu baixo aquele arquivo, vai estar aqui o meu QGIS, ó. E aí eu vou levar esse arquivo aqui, mgrs, que é um shapefile, para dentro do meu QGIS. E aí ele vai mostrar. Aqui, ó. Então essas são as informações, certo? Como ele não está aparecendo informação das cartas aqui, eu vou pedir para ele mostrar etiquetas. Clico com o botão direito e peço para ele mostrar etiquetas. Ou labels, certo? Dependendo de como tiver a versão de vocês. E aí vai mostrar, bem aqui, né, quais são, como é que ele divide. Você vê que a divisão, aqui eles têm para a América do Sul todo, e a divisão é bem mais simplificada, né? Ele não tem tantas cartas quanto eu tinha a versão lá do Topodata. Então, por exemplo, o Ceará vai estar todo dentro aqui da 24M. Se eu quiser até conferir onde é que realmente está o Ceará, o que, que vocês vão fazer? A gente vai baixar um módulo. Normalmente esse módulo, quem já baixou já vai estar aqui no web, Kickmap, certo? Então é um módulo que a gente baixa da internet dentro dos complementos. Vou mostrar aqui no meu como se eu não tivesse, certo? Vocês vão vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Ele vai abrir essa página aqui, ó. Vocês vão digitar Kickmap Services, certo? Tá aqui ele. Vocês vão instalar. No meu está aparecendo desinstalar, obviamente eu não vou desinstalar. Vocês vão instalar. Ele vai instalar, vai fazer todo o processo de baixar e vai gerar bem aqui o Kickmap Services. Só que o Google não vai estar aparecendo inicialmente, certo? Vocês vão vir aqui nas configurações, né, em inglês é Settings. Vocês vão vir em More Services e vão clicar em Get Contributed Pack. E aí ele vai baixar o pacote de contribuição. No meu, normalmente eu venho aqui na visibilidade, todos de vocês vão estar selecionados. E aí eu tiro todos, certo? Tiro todos. Deixo só o Google, deixei alguns outros aqui, né? Mas o importante é a gente deixar o Google, que é o que faz com que a gente se referencie, certo? Vocês salvam, e aí vocês vão vir aqui, ó, em Web, Google, e normalmente os dois que eu uso são Terreno e Satélite, certo? Google Satélite, vocês estão vendo aí, pegando a América do Sul toda, né? E o Terreno. Lembrando, sempre aparece quem tiver acima, né? Deixa eu mostrar o Google Terreno aqui embaixo. Se eu tirar o MGRS, o Ceará tá bem aqui, né? Ó. Então, decorando que ele está exatamente nessa parte, na hora que eu ligar, ó, ele vai estar exatamente dentro da 24M. Então, nós vamos lá baixar exatamente o 24M, que é esse aqui, ó. Vou clicar, ele vai pedir para baixar, ele já vem um arquivo TIFF solto, e aí eu vou dar simplesmente um salvar como aqui na minha área de trabalho. Ele vai baixar. E aí, mais uma vez, eu vou fazer um corte, não vou esperar, né, ele baixar aqui tudo, certo? Porque até ele está demorando aqui bastante, né, para baixar isso tudo. E aí eu já vou vir mostrar meu trabalho quando ele já tiver sido baixado, certo? Bom, fiz um pequeno corte aqui, ele baixou, certo? E aí aquele arquivo, né, o 24M, eu já coloquei aqui, certo? V1 24M. E aí nós vamos exatamente arrastar isso aqui para dentro lá do meu QGIS, certo? Tá aqui ele, ó. As informações estão exatamente aqui, ó, do que ele baixou, certo? E para cima a gente obviamente não precisa, que é só amar, né? Mas vocês veem que a gente tem informação exatamente. O Ceará todo está aqui dentro. Vou até tirar aqui, né? Ó. Tá o outro aqui para cima. Vocês veem que o Ceará, ó, está todo dentro dessa carta. Então, a grande vantagem de utilizar isso aqui é se tiver um computador, obviamente, um pouquinho mais potente, não precisa daquela preocupação de fazer a conversão, né? De gerar um mosaico de cartas porque elas estão separadas. Não. Porque eu garanto que qualquer bacia que eu traçar aqui dentro, né, vai dar certo. Certo? Então, o único processo que eu vou ter que fazer é que, mais uma vez, né, os arquivos vão estar em coordenadas esféricas, na 4326. Então, eu vou vir bem aqui, né, em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Mais uma vez, né, eu venho no SRC original, que é o 4326, boto o SRC de destino, deu 924. Se eles não estiverem aparecendo, eu vou vir bem aqui, né, nesse globozinho. O meu já está. E aí, mais uma vez, quando eu descer lá para baixo, né, no reprojetado, eu vou salvar. Lá na minha parte, né, de hidrologia, ó, deslocal C, hidrologia MDE. E aí eu vou vir bem aqui, MDE. Não vou salvar o nome de Server 2000 também, eu vou chamar de Anadem. Em vez de MDE, chama Anadem. O DEM é a versão, a tradução americana, né, de MDE. Digital Elevation Modeling. MDE é modelo digital de elevação, certo? Então é Anadem, Sirgas 2000. Eu passei o termo 24S, mas no caso, né, eu vou simplesmente só executar e salvar ele aqui. Ele vai gerar lá, né, até fazendo procedimento. Ó, vocês veem que demora até mais para ele gerar, porque realmente é uma carta muito maior.
Terminar o procedimento. Certo? Tudo ok. Gerou. Ele está aqui, ó, mais uma vez. 1138.33. E aí, mais uma vez, não vou usar esse arquivo. Lembrando, né? Ele está padronizado com o 4326. Eu vou abrir um novo projeto. Vou descartar tudo daqui. Como eu salvei lá, eu vou vir bem aqui, lá no meu MDE, que ele gerou. Eu vou pegar o Anaden Server 2000 e vou jogar aqui dentro. Então, tá aqui as informações do Anaden. Vocês veem que ele ficou até parecido, né? 1138.33. Enquanto esse aqui, ó, ficou 1131, ponto alto, né? Lá, na verdade, ele tá pegando o Ceará todo, né? Então, muitas vezes ele pega, né? Pontos mais altos lá do que aqui, né? No caso, foi o que aconteceu com essas informações. Então, nesse momento, vocês vão ver que essa versão aqui, né, que é com o Anaden, tá com o Ceará todo, mas também tá no sistema de coordenadas planas, certo? Então, eu posso usar qualquer um dos dois. O primeiro passo para começar a traçar as bacias com PGI sempre vai ser pegar um arquivo desse tipo, seja do Topodata, seja do Anaden, seja um levantamento que foi feito em LOL, né? E aí eu tenho que transformar exatamente ele nesse tipo de arquivo. Se a gente for até lá, os arquivos aqui são esses arquivos TIFF. Sempre temos que gerar esses arquivos TIFF. Então, essa primeira aula eu vou finalizar aqui, porque é só a preparação da minha base de dados topográfica que eu tenho que fazer. E aí na próxima aula a gente já vai começar a gerar uma hidrografia e a traçar as nossas bacias. Beleza? Até mais.